E aí, povo, tudo bem? Para você que está vindo aqui no meu canal pela primeira vez, eu sou o Edson e aqui nesse canal eu falo sobre muitas coisas do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, enquanto eu dirijo meu carro, enquanto eu não compro minha moto. Então, se você é novo aqui no canal, já aproveita para deixar um curtir aqui embaixo, um like no vídeo. E se você gostar do meu conteúdo, você já pode me seguir aí que toda semana eu tenho um vídeo novo para lançar aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre timidez e introversão, porque é uma coisa que pode andar de mãos dadas. São duas situações, são dois comportamentos que a gente pode ter e que muitas vezes andam de mãos dadas, né? Andam juntos, mas nem sempre. E eu mesmo sou uma pessoa que sou introvertido, mas não sou tímido. E recentemente eu tenho visto bastante gente que tem mais a característica de introversão, mas que não tem timidez. E aí uma coisa que eu preciso deixar claro, já de cara assim, sobre isso, sobre esse assunto, porque em vídeos posteriores eu provavelmente devo falar mais vezes sobre introversão. E aí se você não sabe, né, não tem conhecimento sobre introversão, você vai ficar na dúvida pensando que é timidez e não é, tá? Até porque eu sou uma pessoa introvertida e por isso eu certamente devo falar sobre isso em algum vídeo mais pra frente aí. Eu vou linkar esse vídeo que eu tô gravando agora para esclarecer o assunto, tá? Então vamos lá. Sobre introversão. Introversão tem a ver um pouco com uma ideia de energia mental, energia psicológica. E eu diria que disposição, sabe? É, e é uma coisa interessante porque quando eu falo de energia psicológica, energia mental, eu não estou falando daqueles papo de coach, tá? Nada a ver com isso. Não tem nada de sobrenatural aqui e força da natureza, blá blá blá, esse monte de porcaria aí. Até porque eu sou um cientista formado, na verdade, né? Eu tenho mestrado na área de biologia e com certeza não é o tipo de assunto que eu vou falar aqui. Eu até tenho um certo nojo desse tipo de assunto. Então, energia no sentido mental, energia no sentido de quando você está cansado psicologicamente, você está com baixa energia. E quando você está mais ativo, né, mais disposto, você está com, sei lá, mais energia mental. E eu gostaria de deixar isso claro porque não é o meu assunto, essa parada de coach aí. Não é o objetivo desse canal. Inclusive, se você está procurando sobre isso, não é aqui nesse canal que você vai encontrar, tá? Eu não falo sobre esse tipo de papo meio sobrenatural assim, até porque eu não acredito. Muito bem. Então, introversão tem a ver com essa capacidade que a gente tem assim de estar disposto, de ter energia psicológica. Então, uma pessoa introvertida, geralmente, ela gasta energia psicológica, energia mental, ela se desgasta psicologicamente quando ela está no meio das pessoas e tem que interagir com as pessoas. Então, a interação social ela te causa cansaço. E geralmente as pessoas introvertidas precisam de tempo sozinho para recuperar essa energia mental. Então é muito comum a pessoa introvertida ter essa necessidade de ficar um tempo sozinha mesmo. E eu particularmente sou solteiro e por muitos anos, na verdade, da minha vida, ao longo da minha vida, eu morei sozinho. Tipo, moro sozinho numa casa e tal. Atualmente eu não moro sozinho, moro com a minha irmã, mas por muito tempo assim eu morei sozinho e eu preciso desse momento, dessa parte do meu dia a dia em que eu preciso ficar sozinho, eu preciso ficar sem barulho, sabe, sem interação social nenhuma, de preferência. Inclusive às vezes quando eu não consigo ficar muito só, eu vou pro meu carro e fico dentro do carro. Tipo, fico dentro do carro, assim, sozinho, fazendo alguma coisa. Às vezes até vendo na internet alguma coisa assim, mas fico sozinho.
E por outro lado, timidez não é isso. Timidez tem mais a ver com emoção, e principalmente a emoção de medo, mas um medo causado por exposição e julgamento das outras pessoas. Então, geralmente, as pessoas que são tímidas, quando ela precisa interagir muitas vezes, ela trava. E isso muitas vezes causa ansiedade social. Então, o meu foco aqui não é falar tanto da timidez, porque timidez é um assunto bastante debatido, inclusive na internet, até maneiras de como vencer a timidez e blá blá blá. E como eu não sou uma pessoa tímida, então não é o meu foco aqui. E eu vou dar um exemplo de como eu não sou uma pessoa tímida, apesar de ser introvertido. Quando eu era muito pequeno, lá por, sei lá, meus 9, 10 anos, de 8 a 10 anos por ali, teve uma época que eu fiquei muitos dias em que eu chegava em casa da escola, ia para um. Meu pai morava no interior, eu ia para uma pilha de milho que o meu pai tinha. Era tipo um galpão assim, e que tinha milho em espiga que o meu pai havia feito a colheita e deixado esse milho armazenado, né? E eu ficava em cima desse lugar, sozinho, e ficava estudando matemática. Tanto que na terceira série eu resolvi um livro de matemática inteiro da quarta série. Tem muita coisa básica de matemática que eu aprendi sozinho, assim. Foi nessa época aí. E, e eu precisava desse tempo sozinho, eu fiquei muito tempo sozinho. E nessa mesma época, também com 9 anos por aí, eu fiz uma apresentação de Páscoa, na qual eu era apresentador e leitor, e eu apresentava todos os símbolos da Páscoa para o colégio inteiro. E eu não tive dificuldade nenhuma de fazer isso. E eu lembro que numa apresentação, um dos meninos, enquanto a apresentação começou, ele não estava com um coelho, porque o coelho era um símbolo da Páscoa, né? E eles tinham conseguido um coelho lá no colégio para esse menino mostrar. Ele apresentava o coelho, né? E eu falava sobre que símbolo que era aquele, qual que era a importância e quando que começou, esse monte de coisa assim, né? Pro colégio inteiro isso. E eu tava, acho que, quarta série. E então houve um contratempo e eu precisei mudar o o direcionamento, porque começava falando sobre um dos símbolos lá, que era o peixe, daí ia pro coelho, mas daí o coelho não tava ali na hora, e a gente teve que mudar o roteiro, sabe? E aí eu tive que direcionar para outros símbolos, e depois o menino voltou, eu já estava quase terminando a apresentação, então houve uma série de contratempos e eu lidei com isso naturalmente, sendo que eu tinha treinado uma ou duas vezes só essa apresentação. Então eu nunca fui uma pessoa tímida, mesmo lá atrás, quando eu era bem pequeno, eu não tinha timidez. Eu sempre fui introvertido, o que é bem diferente. Inclusive eu tenho muita dificuldade com acordar num certo dia aí e a minha família, algum conhecido, mudar um planejamento no final de semana. Ah, vamos para uma festa, vamos para um churrasco e tal, em cima da hora, assim, sabe? Com pessoas estranhas, com pessoas que eu não conheço. Isso me causa muitas vezes até irritação. Tipo, eu não vou para esse lugar. Então eu não estava preparado psicologicamente para esse gasto de energia mental. Então eu não consigo ir, às vezes até me irrito, me estresso. Se eu for pro lugar, a chance de eu não gostar é muito grande, de eu não conseguir interagir socialmente. Mas se é avisado com antecedência, com um dia antes ou 2 dias antes, eu consigo me preparar psicologicamente para ir para esses lugares e costumo me divertir bastante, costumo me dar muito bem e interagir com as pessoas. Então, deixando claro que introversão é uma energia mental, uma energia psicológica mesmo, né? E timidez é uma emoção que tem muito a ver com medo, com excesso de medo por uma espécie de performance e de julgamento social. Então, a pessoa se sente julgada e exposta quando a pessoa tem timidez e aí tem que interagir socialmente. Eu não tenho problema, inclusive eu converso bem com pessoas diferentes, pessoas estranhas, pessoas que eu nunca vi, desde que eu esteja preparado psicologicamente para aquilo, que eu esteja alimentado, digamos assim,
energeticamente. Apesar de eu não gostar da palavra energia, mas é meio que isso mesmo, sabe? Eu não gosto de energia no papo de coach, de energia como algo meio sobrenatural e tal. Mas é energia mental, é disposição, sabe? Mesmo que disposição. Beleza? Então, introversão é isso. E eu devo falar sobre esse assunto ao decorrer dos meus vídeos daqui pra frente. E aí, quando você tiver dúvida, você pode vir aqui nesse vídeo e refletir mais uma vez do que se trata a introversão.